Olá, cliente Adeconto Contabilidade, olá, empresário, empresária, como vai? Cá estou eu mais uma vez, Joel Júnior, contabilista, advogado. Estamos aqui no nosso canal com o nosso programa Saber Empresarial da Adeconto Contabilidade, aqui no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, agradecer a audiência de vocês que estão nos acompanhando. E já de início, mais uma vez, a gente vem pedindo, se inscreve, gente, aí no nosso canal, muita gente assistindo os vídeos, mas poucos estão se inscrevendo. Então a gente pede que faz a inscrição, compartilha esse link, dá o like, que é o legal, envia aí para os seus amigos, familiares, outros colegas, outros alunos que estão assistindo também. Então compartilha, faz essa rede de comunicação que é muito importante, né? Bom, como já falei desde o início aqui, né, das nossas primeiras aulas, a Adeconto Contabilidade, né? Nós estamos aqui fazendo esse trabalho no intuito de dar uma orientação ao cliente Adeconto e aos empresários de uma forma geral, né? Em gerais, os empresários aqui do Vale do São Francisco, da Bahia, de Pernambuco, dos clientes Adeconto Contabilidade, né? Nós temos cliente em todos esses estados aqui, próximos aqui do Vale do São Francisco. A gente agradece muito a confiança em nosso trabalho e nós criamos, né, tivemos a ideia de começar a fazer esses vídeos, né, para explicar um pouco sobre as obrigações da sua empresa, empresário. Então nós escolhemos inicialmente 3 áreas: a área trabalhista, que é de suma importância, a área tributária e a área empresarial. Estamos nos nossos primeiros vídeos e eu já fico feliz por você estar nos acompanhando aqui desde o início. E como é os primeiros vídeos, nós vamos fazer umas primeiras aulas aí na área do trabalho, né? Na área do direito do trabalho. Logo em seguida vamos fazer alguns vídeos sobre o tributário e depois empresarial. Então vamos trazer informações para a sua empresa. O intuito não é que você precise aprofundar tanto, aqui são aulas bastante superficiais, mas é que tenha um conteúdo mínimo para que você que é empresário possa saber e conhecer das obrigações de sua empresa. Não é só o ato do comércio, não é só comercializar, prestar serviço. Precisa conhecer as obrigações que você contraiu, o empresário, adquiriu a sua empresa como pessoa jurídica a partir do momento que iniciou uma atividade econômica. Então a Adeconto Contabilidade faz esse papel, estamos aqui trazendo esse material para que você possa estar aí se informando. Mas você que é aluno também, que vem estudando, que vem procurando, vai ser um técnico ou contabilista ou administrador ou advogado, esse material também serve para você, claro que serve, ele é um bom material de introdução, mas nós sempre deixamos aqui claro aos nossos alunos, né, que precisa aprofundar um pouco mais, ok? Não fica só aqui é uma aula superficial, são aulas rápidas, mas se aprofunda, ok? Sem mais delongas, nós estamos na nossa aula 3, parte 1, ok? Essa aula terá outras partes. Nós vamos falar sobre a relação de trabalho e hoje nós escolhemos 3, que é o autônomo, o trabalhador avulso e o estagiário. Então, senhor empresário, senhora empresário, você que está iniciando sua atividade econômica, mesmo você que já tem um pouco de tempo, vamos falar sobre essas 3 relações de trabalho que existem para que a gente possa conhecer. Lembre-se, assista a nossa aula 1 e a nossa aula 2, salvo engano, a nossa aula 2 tem 2 partes, para que nós estamos fazendo a introdução desde o início em relação ao direito do trabalho. Mais uma vez, a Adeconto Contabilidade pede a você que se inscreva no canal, compartilha e dá o like, ok? Vamos lá, sem muitas delongas, vamos falar sobre o autônomo, trabalhador avulso e estagiário. Eu vou colocar aqui para frente, para pegar aqui minha água. Pessoal, a gente vai fazer sempre aquela leitura inicial, acompanha conosco a leitura. Em seguida eu faço alguns comentários, certo? Em relação ao autônomo, vamos ver aqui o conceito. O trabalhador autônomo remete à atividade prestada por profissionais de forma liberal, sem vínculo empregatício. O serviço pode ser destinado tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, por um determinado período. O autônomo tem como uma das características a autonomia profissional, já que não está vinculado a uma carga horária ou obrigações de funcionários. Então, gente, o autônomo, ele não é muito difícil de compreender. O autônomo, sim, é um profissional liberal, ele celebra um contrato com sua empresa, mas ele não é um empregado. Ele tem sua autonomia, por mais que haja um contrato
que o vincule à sua empresa, mas ele tem toda uma liberdade profissional, né? Em regra, os autônomos eles têm categorias de classe, há uma classe há um conselho regional e federal que regula essas profissões. Por exemplo, eu sou contador e eu tenho o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, e tenho o Conselho Federal de Contabilidade, que vai regular a minha profissão e vai me fiscalizar. Eu também sou advogado e temos a Ordem dos Advogados do Brasil, que também me fiscaliza, né? E são várias categorias. O administrador, né, tem o Conselho Regional de Administração, o médico tem o Conselho Regional de Medicina, e por aí vai. O arquiteto tem o CREA, e por aí vai esses conselhos que regulam essas profissões. Mas veja só, tem algumas profissões também que são profissionais liberais que não são regulamentados ainda, ou seja, não tem um conselho de classe, né? Um pedreiro, né? Um pintor, né? Um carpinteiro, são profissionais liberais, são autônomos, mas eles não têm um conselho de classe. Mas o conceito é o mesmo para você entender. Vamos aqui aprofundar um pouquinho sobre a relação de trabalho com o autônomo. Você que é empresário, com certeza você tem um contador contratado. O cliente Adeconte tem aqui o nosso contrato com a Adeconte Contabilidade e eu sou o técnico responsável e presto serviço aqui para vocês. No nosso contrato, há uma vinculação jurídica, ou seja, eu estou vinculado a uma prestação de serviço, vinculado à sua empresa através de uma prestação de serviço, no qual eu tenho as obrigações. Quais são as obrigações? Fazer a sua contabilidade. Nós temos a obrigação de fazer a sua folha de pagamento, calcular os seus tributos, fazer seu balanço. Essa é uma obrigação da Adeconte Contabilidade. Mas ao mesmo tempo que eu tenho essa obrigação, ela é uma obrigação que paga, ela é onerosa? Sim, a empresa vai pagar a Adeconte Contabilidade, vai pagar o Joel para poder prestar o seu serviço, né? Mas eu tenho subordinação, né, que são dos 4 elementos que vinculam a relação de emprego. Não, eu não sou subordinado à empresa. Eu não recebo ordens do empresário. Eu presto o serviço conforme o contrato de prestação de serviço que eu estou obrigado, além de observar aquelas regras impostas pelo Conselho Regional de Contabilidade. É isto que vincula o profissional liberal à sua empresa. Claro, quando você procura o contador, você procura o advogado, você vai falar algo que você necessita, né? Você pode até dizer, olha, eu estou precisando disso, você vai dar alguns procedimentos iniciais, algumas instruções iniciais, algumas diretrizes iniciais para o que você quer. Mas é o profissional liberal, é o autônomo que vai executar conforme a legislação, conforme aquilo que regula a sua profissão. Claro, se você vai contratar um carpinteiro, um pintor, um encanador, você vai dizer, eu preciso que você faça um eletricista, por exemplo. Eu preciso que faça a parte elétrica, eu quero colocar uma lâmpada ali, outra ali, e são termos do contrato. Mas ele não recebe ordens da sua empresa. E, por sua vez, ele também não tem nenhum vínculo trabalhista. Esse é o X da questão. Então, você não vai se preocupar com esse profissional liberal como se você tivesse uma obrigação trabalhista contigo. Agora, cuidado. Você pode ter um contador, por exemplo, um advogado, como funcionário. Aí é diferente. Você vai exigir dele que ele vai cumprir o horário, que ele vai remunerar ele, você está contratando ele, a questão da pessoalidade, e tem a questão da subordinação. Mas mesmo esses profissionais, contadores, advogados, que são seus empregados, que tem empresas grandes, por exemplo, que eles contratam contadores e advogados para serem funcionários da empresa, trabalham ali na empresa, né? Ele cumpre horário, toda aquela característica de um trabalhador comum. Mas mesmo assim, mesmo o contador, mesmo o advogado, esses que são profissões regulamentadas, há um limite dessa subordinação, que é a lei. Há um limite, que são as regras, os regulamentos que são impostos pelos conselhos de regionais que regulam os profissionais, ou contabilidade, ou OAB, seja o que for. Porque esses profissionais estão vinculados a essas instituições que vão determinar. Então, o contador, por exemplo, ele vai executar a sua contabilidade, mas ele vai fazer conforme a lei. O advogado vai advogar os interesses de sua empresa, mas ele vai observar uma regra, a lei, o próprio código de ética, ok? Então, há uma subordinação, mas ela também é limitada. Claro, você pode contratar e demitir, em outros aspectos, é como um funcionário como qualquer outro. Entendido isso, gente? Vamos para frente.
Vamos aqui para o próximo, trabalhador avulso. Senhor empresário, já de início aqui na nossa aula 3, parte 1, relação de trabalho, vamos aprender de forma técnica. É comum as pessoas terem um funcionário na sua empresa e não fez o registro na carteira. E ele chega no contador e diz, não, ele está trabalhando avulso, ele é um trabalhador avulso. Não é, ele não é um trabalhador avulso, ele é um trabalhador com contrato de trabalho por prazo indeterminado, em regra. O registro na carteira é uma mera formalização. O registro na carteira é uma obrigação acessória. Se você chama uma pessoa para trabalhar na sua empresa, ele está cumprindo horário, está dando ordem, subordinado, você contratou aquela pessoa, a questão da pessoalidade, oneroso, porque você paga, manda ele vir em tal hora, sai meio-dia, volta 2, sai 6, ele é um trabalhador contratado por prazo indeterminado. Quando nós vamos trabalhar contratos, vou explicar melhor isso. Ele não é avulso. O fato de não ter feito o registro na carteira de trabalho não descaracteriza a relação de emprego. Ele será um trabalhador, em regra, por contrato por prazo indeterminado. Por que eu estou falando por prazo indeterminado? Porque essa é a regra. A exceção são os contratos por prazo determinado, aquele que tem data para iniciar e data para se encerrar. Isso é uma aula futura. O trabalhador avulso é uma categoria de trabalhador. Ele é uma categoria. Vamos ler aqui o conceito. Olha, acompanha comigo aqui. O trabalhador avulso é uma pessoa física que presta serviço às várias empresas, chamadas de tomadores de serviço, e não possui vínculo empregatício. A natureza do seu serviço é eventual e a intermediação entre o trabalhador e a empresa é feita necessariamente por um sindicato ou por um órgão de gestor de mão de obra, OGMO. Pessoal, o que é isso, esse trabalhador avulso? A doutrina, ela sempre traz o exemplo do trabalhador portuário. E realmente é um excelente exemplo, porque é um tipo de serviço muito comum. O trabalhador avulso, ele é um trabalhador, realmente ele é um empregado. Mas ele é vinculado a uma OGM aí, né, ou um sindicato, ele é vinculado a essa instituição. Uma empresa precisa da mão de obra desse trabalhador. É o que acontece nos portos. Por exemplo, o navio, ele vai encostar no porto. Precisa descarregar, precisa reabastecer, ele precisa de uma série de serviços quando atraca ali no porto. E ele não tem como contratar um funcionário para trabalhar 5 ou 10 dias ali, né? O navio fica 5 dias, 10 dias. Ele precisa de quê? Ele precisa de um trabalhador que esteja vinculado a uma organização, né, de gestão de mão de obra ou mesmo um sindicato. Esse trabalhador que é vinculado a esse sindicato ou a essa organização de mão de obra, né, esse órgão gestor de mão de obra, vai lá naquele navio e presta o serviço. O navio, a empresa, né, dona do navio, ela não celebra o contrato com o trabalhador, ela celebra o contrato com o sindicato ou com o órgão gestor da mão de obra. Ele disse, olha, eu vou precisar, né, o navio vai atracar aí dia 5, vai ficar 5 dias no porto, então vou precisar de 10 trabalhadores para fazer serviço tal, serviço A, serviço B. Então esse sindicato ou esse órgão de gestão de mão de obra, quando o navio chega no porto, ele manda para lá e esses trabalhadores vão realizar o serviço, a empresa vai pagar o sindicato, vai pagar ao órgão gestor de mão de obra, e aí o sindicato e o órgão gestor de mão de obra vai fazer o rateio lá, vai fazer seus cálculos e vai pagar esses funcionários que são chamados de trabalhadores avulsos. Então eu quis trazer essa nomenclatura para cá. Não é uma coisa muito comum esse tipo de trabalhador, né? São serviços eventuais, como eu falei, ele presta 10 dias aqui nesse navio, amanhã já está em outro. Existem alguns outros ramos também que esses trabalhadores são necessários. Mas você que é empresário ou ser cliente da Conto Contabilidade, então o trabalhador avulso não é aquele que está sem a carteira registrada. Ele é um trabalhador por contrato por prazo indeterminado, o que resta é você formalizar, ok? Então vamos para o próximo estagiário, exatamente, a próxima relação de trabalho que nós temos hoje. Nós também vamos falar sobre o jovem aprendiz, numa segunda parte dessa aula 3. Mas hoje
eu quero falar do estagiário. E vou ler aqui novamente o conceito, acompanha comigo e vou explicar. Como bem preceitua a Lei 11.788, né, de 08, o estágio é, antes de tudo, um ato educativo, supervisionados pelas instituições de ensino, desenvolvido no ambiente de trabalho, visando preparar aquele aluno para o mercado de trabalho. O estagiário está ali para aprender, não para ter sua mão de obra explorada. Tanto é que o artigo 3º, né, inciso 3 da lei do estágio, preconiza que deve haver compatibilidade entre as atividades envolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Gente, o estágio é o seguinte, a pessoa está fazendo lá um curso de direito ou um curso de contabilidade. Alguns estágios são obrigatórios, outros estágios são facultativos. Mas a pessoa lá está fazendo um curso de direito e aí a faculdade diz, olha, você precisa fazer alguns estágios para aperfeiçoar o que você aprendeu aqui na faculdade. E aí a faculdade vai celebrar um contrato, um convênio com a faculdade de direito, ou, desculpe, com um escritório de advocacia, para que aquele estagiário possa estar ali e aprender algo, ok? Então é um complemento, ele vai aprender, mas ele não vai estar ali toda a carga horária, ele no horário das aulas ele precisa estar liberado, tem uma série de regras. Então ele não está ali para ocupar o cargo de um funcionário do escritório, ele está ali para aprender, ele vai exercer atividades, mas essa atividade vai complementar aquilo que ele está aprendendo no curso de Direito, ou Contabilidade, ou de Administração. Então o estagiário tem esse papel. Pode ser remunerado ou não, isso vai depender do convênio e do acordo. Acontece muito aí no ramo do direito, por exemplo, alguns tribunais abrem espaço para estudantes serem estagiários e estagiarem nas comarcas, né? Aí o Ministério Público também faz esse papel. Geralmente é paga um salário mínimo ali, alguma coisa, um pouco mais, eu não recordo aqui, mas eu me pergunto, será que esse estagiário está lá realmente para aprender ou para substituir o papel de um servidor público que custa, né, seus 7 mil, 8 mil, 12 mil reais, e aí coloca-se um estagiário por um valor mínimo possível e fazer todo o trabalho que seria feito um servidor. Então isso não pode. Às vezes eu me pergunto se o próprio Estado não está indo contra a lei nesses aspectos, né? Mas, enfim, as relações de trabalho que envolvem o Estado tem legislação própria, direito administrativo, e tem que ser observado algumas questões. Mas o estagiário, geralmente, ele está vinculado, ele deve estar vinculado à instituição de ensino ali para aperfeiçoar, ele tem uma semelhança em relação ao aprendiz, né? O aprendiz, o jovem aprendiz, mas o jovem aprendiz está aprendendo uma profissão técnica também, tem que estar vinculado à instituição de ensino. Quando nós formos falar do aprendiz, nós vamos até fazer algumas comparações. Mas o estagiário, ele está ali para isso, como está ali, ele está ali para aprender, né? E não para ter uma mão de obra explorada. Então, lembrando, senhor empresário, o senhor não pode chegar assim e simplesmente contratar um estagiário, precisa ter essa vinculação com a instituição de ensino para esse aperfeiçoamento. Ok? Esses foram aqui os três, exatamente esses três itens, três formatos de relação de trabalho. Nós pedimos a vocês que nos acompanhem, logo vamos liberar a parte 2 da aula 3, vamos continuar falando sobre algumas relações de trabalho e pedir a vocês que sigam a Adeconte Contabilidade, nosso canal Saber Empresarial, sigam-nos também nas redes sociais. Compartilha, gente, é muito importante. Por favor, compartilha, dá o like para que a gente possa alcançar mais pessoas ainda. Foi uma satisfação imensa estar aqui com vocês e até o nosso próximo encontro.